Pessoas do Reddit, qual foi o acontecimento mais estranho que já aconteceu com vocês que na verdade era um problema psicológico? Semana passada, eu, Ana, estava dando uma volta na praça central da cidade, depois de um dia cansativo de trabalho. Tava um clima gostoso de fim de tarde e eu só queria relaxar. Mas aí as coisas começaram a ficar meio estranhas. Eu comecei a sentir que tinha alguém me seguindo. Olhei para trás algumas vezes, mas não vi ninguém suspeito. Mesmo assim, a paranoia estava aumentando, e eu estava ficando desconfortável. Decidi sentar em um banco e conferir a hora no meu celular, 19h30. A praça estava movimentada, e ninguém parecia estar me olhando diretamente. Mas mesmo assim, aquela sensação de que alguém estava de olho em mim não ia embora. Liguei pro meu amigo João, que mora por perto, e pedi para ele me encontrar na praça. Ele chegou rapidinho, e eu expliquei o que estava acontecendo, tipo, que eu achava que alguém estava me seguindo. O João, preocupado, sugeriu que eu fosse ver um médico. Ele me levou até a clínica local, onde fui atendida pelo Dr. Martins. Depois de contar tudo o que estava sentindo, o médico começou a fazer um monte de perguntas sobre a minha vida e tal. Depois de uma conversa longa, ele explicou que eu podia estar passando por uma parada chamada mania da perseguição, que é quando você acha que estão te vigiando o tempo todo, mesmo que não tenha nada de concreto. Eu fiquei tipo aliviada e confusa ao mesmo tempo, sabe? O Dr. Martins me tranquilizou e me encaminhou para um psicólogo que manja dessas coisas de ansiedade. No fim, eu descobri que não estava sendo seguida naquela noite, mas estava tendo uma crise de mania da perseguição. Com o tratamento e o apoio certo, eu aprendi a lidar com isso e a diferenciar quando a paranoia é real ou só coisa da minha cabeça. Foi um passo importante para o meu bem-estar mental. Então, no dia 10 de março de 2023, eu estava no meu café favorito, aqui perto da esquina. Era um dia aparentemente normal, o sol brilhava lá fora. Eu tinha acabado de pegar meu café e estava sentado na minha mesa de sempre. Mas a coisa é que eu estava lá e comecei a notar algo que sempre me perturbou, essa sensação horrível de que as pessoas na sala estavam cochichando e rindo de mim. Eu olhava ao redor e via olhares e sorrisos, e meu coração começou a bater forte. Entrei em pânico, comecei a suar e senti meu estômago revirar. Eu sabia que não era possível que todos naquele café estivessem falando sobre mim, mas era o que eu sentia profundamente. Nesse momento, meu amigo de longa data, Pedro, que por acaso estava na mesa ao lado, percebeu minha aflição. Ele se aproximou e sussurrou: "Marcos, relaxa, não tem ninguém falando de você." Às vezes, a nossa mente nos prega peças. Vamos conversar sobre isso. Eu desabafei com ele sobre o que estava sentindo, e ele foi incrivelmente compreensivo. Pedro me explicou que todos têm momentos de insegurança e que aquilo que eu estava experimentando era mais comum do que eu imaginava. Ele me lembrou de situações em que ele mesmo se sentiu assim. Passamos um tempo conversando e rindo juntos, e gradualmente, aquela sensação de que todos estavam me julgando foi diminuindo. A presença e o apoio do meu amigo fizeram toda a diferença naquele momento. Nos dias seguintes, Pedro continuou a me apoiar e me lembrou de que eu não estava sozinho nessa batalha contra a ansiedade social. Com o tempo, fui me tornando mais confiante e menos afetado pelas preocupações infundadas. Foi um grande alívio contar com ele, ele foi bem compreensivo e solidário. Às vezes, tudo o que precisamos para superar nossos problemas psicológicos é o apoio genuíno de alguém que se importa. Sou eternamente grato a ele por isso. Seguinte, moro aqui no Rio de Janeiro, e vou te contar um lance que rolou comigo de forma bem inusitada, debaixo dos Arcos da Lapa. Tava rolando uma noite quente e animada, e a galera tava reunida para comemorar meu aniversário. Queríamos fazer algo diferente, então subimos até os Arcos da Lapa, que estavam todos iluminados, criando aquele visual incrível. Enquanto a gente curtia a vista, aconteceu algo completamente inesperado comigo. Do nada, eu não me sentia mais como o André de sempre. Minha forma de falar, meu jeito de agir, até minhas lembranças pareciam ter mudado. A galera ficou toda confusa e preocupada. Meus amigos começaram a dizer que eu estava agindo de um jeito bizarro, como se fosse outra pessoa completamente diferente.
Eles até gravaram uns vídeos para mostrar como eu estava se comportando de forma estranha, falando coisas que eu nem lembrava de ter dito. Fiquei chocado com a situação e não sabia o que fazer. Aquilo foi um verdadeiro choque. Resolvi que precisava de ajuda. Então fui atrás de ajuda médica. Passei por um monte de exames e consultas, e a conclusão foi que eu tinha transtorno dissociativo de personalidade TDP, também conhecido como transtorno de identidade dissociativa TID. Foi um baque descobrir que tinha várias personalidades que apareciam de forma desconexa. O episódio dos Arcos da Lapa foi o que me acendeu o alerta e me levou a buscar tratamento para entender melhor essa parada. Agora, tô em terapia e trabalhando para entender e integrar essas diferentes partes de mim. Essa descoberta inusitada debaixo dos Arcos da Lapa marcou o início da minha jornada de autoconhecimento e superação do TDP aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Pedro, e a descoberta do meu TUC foi um processo complicado e desconcertante. Até certo ponto, eu sempre soube que tinha alguns hábitos e pensamentos peculiares, mas não entendia a gravidade disso até que algo realmente impactante aconteceu. Foi há cerca de 2 anos, quando eu estava trabalhando em um projeto importante no escritório. Eu costumava revisar meus documentos várias vezes, o que já era um comportamento irritante, mas naquele dia, as coisas saíram do controle. Eu estava revisando uma apresentação que deveria ser entregue naquela tarde, e, de repente, comecei a me preocupar obsessivamente com a possibilidade de ter cometido erros cruciais. Eu não conseguia avançar, e minha mente se encheu de pensamentos intrusivos. E se você deixou algum erro? As pessoas vão rir de você. Você vai perder o emprego. Foi como se uma névoa de ansiedade tivesse se apoderado de mim, e eu não conseguia mais funcionar. A única maneira de acalmar essa ansiedade momentânea foi revisar o documento uma vez após a outra, minuciosamente. Eu não podia me dar ao luxo de entregar algo com erros. Então, eu revisei, 1 vez, 2 vezes, e então, perdi a conta. Eu estava preso nesse ciclo repetitivo que parecia não ter fim. Era como se eu estivesse em um buraco escuro, e quanto mais eu cavava, mais fundo eu ia. Foi nesse momento que percebi que algo estava terrivelmente errado. Eu estava perdendo horas no trabalho. Minha produtividade estava caindo rapidamente, e eu me sentia totalmente exausto. Foi quando decidi procurar ajuda. Consultei um psicólogo, e depois de algumas sessões, ele diagnosticou meu TUC. Foi um alívio saber que havia um nome para o que eu estava enfrentando. Mas também foi assustador perceber o quão profundo o TUC havia afetado minha vida sem que eu percebesse. A partir desse momento, comecei um longo processo de tratamento, que envolveu terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, medicação. A jornada tem sido desafiadora, mas também reveladora. Aprendi a entender melhor meus pensamentos obsessivos e a desenvolver estratégias para lidar com eles de forma saudável. Descobrir que tinha TUC foi o primeiro passo em direção à recuperação. Estou determinado a não deixar que essa condição limite mais minha vida. É aí, gostou dos relatos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse.